Eu cresci em uma cultura com muita disparidade de gênero, onde o valor de uma mulher é medido por quão valiosa ela é para os homens de sua comunidade. Interessante. Sempre tive baixa autoestima e sempre tentei me encaixar, sempre tive medo de desagradar as pessoas, especialmente meu pai. Eu sabia que meu pai estava frustrado comigo desde que eu era criança, só porque eu era menina. Sério? Eles favoreciam os meninos. Eles Cara. favoreciam os filhos ao invés das filhas. Filhas são vistas como um peso. Sério isso? Sim, sim. Quer dizer, eu sei, Um fardo? sei que está mudando hoje, então não estou tentando criticar toda a minha cultura. Mas eu conheci muitas pessoas no mundo que disseram: "Oh, meu Deus, você está contando a minha história." Então eu sei que não estou sozinha nisso. Meninas são consideradas fardos pelos pais ou por toda a sociedade? Pelos pais e por toda a sociedade, porque, novamente, na comunidade e na cultura... Como estão? Como nascem os homens? Através das mulheres. Exatamente. Ainda tem o fardo, sim. E ainda assim, quando uma mulher está grávida, há todos os bons desejos, como todas as orações feitas para ela, e ela pode ir ao templo onde os sacerdotes estão abençoando-a, estão todos abençoando-a com um filho. E na nossa cultura, uma bênção é que você seja abençoado com filhos. Nossa. Sim. Ok. Como foi? Quantos anos você tinha quando tentaram arranjar um casamento pra você? Bem, começou quando eu estava no final da adolescência. Agora, eu tinha amigos britânicos, amigos chineses, amigos indianos. Meus amigos indianos começaram a casar a partir dos 17 anos, casamentos arranjados. Todos os casamentos foram arranjados? Sim. Nenhum deles teve a escolha de com quem queria casar? Não, casamentos arranjados. E então, um dos meus melhores amigos se casou literalmente assim que terminamos o ensino médio. Naquele verão, estávamos de férias e um dos meus melhores amigos indianos me disse: "Meus pais acabaram de me noivar." E eu fiquei tipo: "O quê?" E então... meus pais não me pressionaram a entrar nisso tão cedo, mas quando eu tinha 19 anos, minha outra melhor amiga, que era como uma irmã para mim, ela ficou noiva. Aí, quando eu tinha 21 anos, meus pais disseram algo como: Você "Ok, está atrasada nessa você idade." já está atrasada agora." Sim. Seus amigos ficaram noivos? Eles conheciam as pessoas com quem iam noivar? Não, eles conhecem a família depois de estarem noivos, mas aí já é tarde demais para desistir. Você não pode desistir. Não é recomendado fazer isso. Eles não chamam de forçar, mas desencorajam você. Mas se você fizer isso, você meio que é, tipo, excomungado. Você é, sim. Evitado pela família, comunidade ou pela cultura. Porque eu fiz isso e fui rejeitada pela cultura e pela comunidade. Então você tinha 21 anos. Você tem um casamento arranjado. E o que acontece? Então, demorou um pouco porque eu ainda estava me rebelando, mas eles começaram a tentar me empurrar para um casamento arranjado. E no começo, eu disse: "Não, vou encontrar meu próprio marido." Mas então comecei a me sentir solitária porque todos os meus amigos britânicos tinham ido para a universidade e tinham carreiras. O mesmo com meus amigos chineses. Meus amigos indianos se casaram. Assim, finalmente, eu cedi e fiquei noiva. E quando fiquei noiva, a ficha caiu sobre como seria o resto da minha vida, porque descobri que a família na qual eu ia me casar não queria que eu trabalhasse fora de casa. Porque sempre que eu dizia para meus pais: "Quero trabalhar, quero viajar", e eles diziam: "Você pode fazer isso depois que casar, se seu marido aprovar." Novamente, em nossa comunidade, em nossa cultura, uma mulher não sai da casa dos pais, ela sai quando se casa. E então Ok. ela vai morar com o marido, e provavelmente com os pais dele também. Isso é comum em diferentes culturas, eu acho. Que tipo, você pode não sair da casa dos seus pais se for uma filha até os seus 25 anos, ou até 30. Enquanto você estiver solteira, você fica com seus pais. Muito interessante. Claro, isso está mudando, mas isso é para te dar um pano de fundo da minha própria vida, Uau. minha cultura, a minha criação. Ok. Você ficou noiva por quanto tempo? Então, eu fiquei noiva por alguns meses, durante os quais pude conhecer melhor a família dele. E eu percebi que tinha cometido um grande erro ao aceitar aquela situação. Mas naquele momento, você é desencorajada a desistir,
porque lhe dizem o tempo todo que se você desistir, ninguém mais vai se casar com você, porque sua reputação estará manchada. E descobri que não iam me deixar trabalhar fora de casa. Eu perguntei, posso voltar para a escola? Eu nunca fui para a universidade. E eles disseram, não, e eu tinha que ficar em casa e aprender a ser uma dona de casa melhor, uma cozinheira melhor, e aprender a limpar a casa e todas essas coisas. E eu continuei, estou disposta a fazer todas essas coisas, mas quero ter algo mais. Mas me disseram, não, e você vai ter que ir ao templo algumas vezes por semana. E então, 3 dias antes do casamento, eu me encontrei pensando, eu não posso fazer isso. Não posso passar o resto da minha vida fazendo isso. E então eu fugi. E se você sabe algo sobre casamentos indianos, eles são eventos que duram 2 semanas, com músicos, banquetes e pessoas voando de todo o mundo. Assim, tínhamos todos os parentes que já estavam lá, vindos de todo lugar. Deus. O casamento seria na Índia. Todos voamos para a Índia e eu fugi e me escondi na casa de um amigo. 3 dias antes de você se casar. Sim, e eu trouxe muita vergonha para minha família e a família dele. E isso isso foi há muito tempo. Isso foi em 1987. E toda a comunidade indiana em todo o planeta tinha ouvido sobre o que eu fiz. E isso foi antes dos dias da internet. Oh, meu Deus. Falar sobre, eu acho, vergonha que você estava sentindo. Provavelmente culpa, além da vergonha. Culpa, vergonha. Eu tinha decepcionado meu pai ainda mais. Não é de se admirar que eu fosse uma decepção. Ninguém nunca saiu de um casamento. E essa pessoa fez isso, certo? Foi assim que Foi pareceu, assim que se certo? sentiu. Sim, isso Você é é a realmente... única pessoa que já fez isso. Sim, era realmente assim que me sentia. Tive tantos parentes dizendo para mim, nós voamos para cá. E sabe, eles trouxeram presentes Ai, meu Deus. Foi. E as pessoas estavam dizendo à minha família, eles estavam culpando meus pais. Eles estavam culpando meus pais, dizendo, vocês a mimaram. Por que você não a obrigou a Oh, meu aparecer Deus, no oh, templo? meu Deus. Todos esses parentes iam até meus pais, até a porta deles, e diziam que nenhum pai ia deixar o filho chegar perto de mim depois do que eu fiz. Ai, meu Deus. Todos os amigos e as famílias que vieram de longe estavam como envergonhando seus pais e dizendo que eles deveriam ter forçado você a se casar e não permitir que fosse uma criança Sim. mimada, ou seja o que for. Tipo, Sim, literalmente, eles disseram. Você deveria simplesmente dar um tapa na sua filha e fazê-la aparecer no templo. Eles estavam até dizendo isso no dia antes do casamento, porque eu já tinha desaparecido. Eles falavam algo como, você sabe, podemos encontrá-la e simplesmente dar um tapa nela e mandá-la para o templo. que maneira traumática de se casar. Que maneira traumática se sei. isso realmente acontecesse de ser como, nós vamos te forçar, e você vai ter que gostar. E minha mãe disse, não vou forçá-la. Se ela estava tão angustiada que teve que fazer isso, não vou forçá-la. Havia muita coisa acontecendo dentro Sim, dela. acho que o instinto materno dela se manifestou e, sabe, Ela estava te protegendo. minha mãe me protegeu. Ela disse que não faria aquilo, não ia me forçar. E minha mãe disse, obviamente, há algo que está impedindo ela de se sentir confortável para fazer isso, para se mudar com ele. E eles, os parentes, estavam dizendo, eles vão resolver isso depois que se casarem. Apenas faça ela passar por isso. Nossa! Então você não se casou? Então eu não me casei. Uau! Como você se sentiu no dia seguinte ao que seria o casamento, quando todos foram embora e não houve mais cerimônia, e você sabia que não iria se casar? Como isso te fez sentir? Parecia pesado, não parecia alívio. Na verdade, não parecia. Era como se eu estivesse entre a cruz e a espada. Sabe, presa se fizesse, presa se não fizesse. Parecia que eu havia decepcionado todo mundo. Eu me sentia triste. Sim. Me sentia de luto porque era jovem. Eu não sabia como processar as emoções. Parecia algo que hoje eu chamaria de luto. Era como se algo tivesse acabado. E eu sentia que deveria sentir alívio. Mas não foi assim que me senti. Todos estão decepcionados com você, aborrecidos. Eles não queriam estar perto de você. Sim, e eu felizmente, tive alguns amigos muito próximos que me disseram, você fez a coisa certa, porque se você não sente amor ou entusiasmo para se casar, não deveria fazer isso.
E eles estavam lá tentando me animar, me apoiar. Que bom que então, você teve apoio. Eu tive esse apoio. Estou curioso. Quantas pessoas você conhece que tiveram um casamento arranjado naquela época que ainda estão casadas e realmente felizes? Quase nenhuma. Mas não sei se você pode realmente eliminar a insegurança. Acho que você pode se motivar para você sabe. Talvez silenciar um pouco o barulho. Mas no momento em que algo não der certo, a insegurança vai voltar.